todos. Vou começar pela matéria da teoria, tá? E aí, no final da aula, a gente fala um pouquinho sobre a pesquisa, né? Que eu pedi para vocês começarem aí fazendo. É uma pesquisa que é bem mais simples do que a pesquisa do relatório anterior, tá? Deixa eu só ver que tem uma mensagem da Bárbara aqui. Só um pouquinho, pessoal. Bom, então vamos lá. Vou começar a gravar. Tá? Compartilhar a tela. E, retomando de onde nós paramos, né, na aula da última terça-feira, semana passada, nós havíamos terminado a parte da introdução, né, dos ácidos carboxílicos, e hoje iniciamos aí em preparações, tá? Então, hoje eu vou falar as 4 preparações que a gente tem para trabalhar. Na terça-feira que vem, temos 4 reações. Então, pode ser que eu consiga terminar na aula de terça o nosso conteúdo. E aí não haverá necessidade de ter aula na quinta, né? Como vocês sabem, eu dei muito mais aulas para vocês do noturno do que no diurno. Eu acabei dando 2 aulas por semana, porque no diurno eu posso ficar um pouquinho a mais, né? Então, eu fiquei com receio de não dar tempo de terminar a matéria em tempo, e não teria dado mesmo, né? Só com as aulas de terça. Então, o intuito é conseguir terminar na próxima terça-feira o conteúdo. Só um minuto que o computador tem que ser ligado na tomada. Pronto, agora certo. Então vamos lá. Preparações de ácidos carboxílicos. Os 2 primeiros métodos de preparação são métodos que nós já falamos por 2 vezes, né? Então, hoje vai ser pelo menos a terceira vez que eu falo sobre isso com vocês, tá? Primeira forma de preparação de ácidos carboxílicos é através da oxidação de álcoois primários. Então, a gente já falou sobre oxidação de álcoois primários lá no primeiro semestre, no capítulo sobre álcoois. Depois nós falamos novamente sobre oxidação de álcoois primários no capítulo anterior a esse. Falamos no capítulo de aldeídos e cetonas. Falamos novamente em oxidação de álcoois primários. Então, pela terceira vez, a oxidação de álcoois primários está aparecendo para nós. Tá? Então, o que muda na oxidação de álcoois primários, quando a gente está falando em preparação de ácido carboxílico, em relação à oxidação de álcoois primários que nós trabalhamos no capítulo passado, na obtenção de cetonas? É uma pequena diferença. O álcool primário, ele inicialmente, quando ele é oxidado, ele se transforma em aldeído, né? Em meio aquoso, esse aldeído forma o tal do hidrato, né, que eu falei para vocês, o diol geminal, e esse diol geminal é oxidado até o seu estágio final de oxidação, que é o ácido carboxílico, né? Então, existem aí 2 possibilidades. O álcool primário se oxida ao aldeído, que em meio aquoso acaba sofrendo a transformação de um hidrato pela reação com a água, e em seguida esse hidrato do aldeído é oxidado até ácido carboxílico. Para isso, basta colocar um desses oxidantes aqui, ó, né, que eu já coloquei outras vezes para vocês. KMnO4, K2CR2O7 e CrO3.
Por que eu coloquei um asterisco aqui do lado do KMNO4? Porque para fazer esse tipo de oxidação, que nós chamamos de oxidação total de álcoois primários, ele é o mais indicado. Eu não estou dizendo que ele é o único que serve. Eu estou dizendo que ele é o mais indicado, tá? Por ser um oxidante forte. Ah, mas dá certo se eu fizer com os outros dois? Dá certo do mesmo jeito, tá? Então, eu peguei aqui um álcool com 4 carbonos, mais um carbono aqui embaixo, que é a ramificação, e a oxidação desse 2-metilbutanol gera o ácido 2-metilbutanoico, tá? Lembrando, esse álcool inicialmente é oxidado e vira aldeído. Esse aldeído continua sendo oxidado e vira ácido carboxílico. Porém, a gente não precisa mostrar, né, que o álcool virou aldeído, o aldeído virou ácido carboxílico. A gente já está mostrando aqui o produto final dessa reação, tá? Lembrando que todos esses oxidantes aqui, eles são dissolvidos em água, né? Então, todas essas reações de oxidação de álcoois para formar ácidos carboxílicos são realizadas em meio aquoso, tá? Qual é, então, a diferença na oxidação de álcool primário? Transformando-se em ácido carboxílico, que é o produto que agora eu quero, em relação ao álcool primário sendo oxidado e transformando-se em aldeído. Qual era a diferença no processo? A diferença é que, para parar no estágio intermediário, que é o aldeído, nós precisamos usar o PCC, né? Clorocromato de piridínio. E não pode ter água. O PCC é usado como suspensão em um solvente orgânico apolar e seco, por exemplo, de clorometano ou clorofórmio. Tá? Então, uma das necessidades é que a mistura reacional não tenha água. Porque se você pegar o PCC e dissolver em água, não vai adiantar nada. O aldeído vai ser oxidado também até ácido carboxílico. Então, tem que usar o PCC em ambiente anidro, solvente orgânico apolar. Tá? Então, lá era PCC, aqui é só colocar qualquer um dos três, sem colocar a proteção da piridina. Então, álcool primário vira ácido carboxílico. Aqui embaixo tem um segundo exemplo, né? Um outro álcool, também de cadeia ramificado, 2-feniletanol, só que agora utilizando um outro oxidante, o K2CR2O7, tá ali em cima também. Tá? O K2CR2O7 é um pouco mais brando que o KMNO4, então, da mesma forma que com o KMNO4, esse álcool vira aldeído, esse aldeído é oxidado finalmente até ácido carboxílico. Pessoal, aqui, ó, até parece que é uma ligação dupla, né? Mas não é, foi o meu risco que saiu meio borrado. Então, isso aqui é uma ligação simples, tá? Aqui em cima tem a ligação dupla, ó, C dupla O, e aqui embaixo é uma ligação simples. Como ele ficou borrado, pode parecer que é uma ligação dupla, mas não é. Tá? Detalhe, geralmente quando usamos permanganato de potássio, essa reação ela ocorre mais facilmente se nós colocarmos um catalisador básico, né? OH-. Enquanto que dicromato de potássio ou CrO3, os oxidantes que contêm cromo, eles têm a reação facilitada, acelerada, com a utilização de um catalisador ácido, né? Um ácido sulfúrico, por exemplo. Tá? Tudo bem aí no primeiro? Olha, no capítulo de aldeídos e cetonas, na lista de exercícios, tinha um exercício lá, que, se não me engano, tinha 4 letras, A, B, C e D, que tinha, ou era na lista de álcoois que a gente teve lá atrás, já nem me lembro. Então, apareceram todos esses tipos de oxidação. Álcool primário com PCC, virava aldeído. Álcool primário sem o PCC, virava ácido carboxílico. Álcool secundário virava cetona. E álcool terciário não sofre oxidação. Vocês já fizeram até exercícios sobre isso aqui, né? Inclusive, na última lista tinha um exercício, que era oxidar um aldeído até ácido carboxílico. Tá? Tudo bem aí no primeiro método?
Posso seguir para o segundo? Tudo bem, sim. Tá bom. O segundo método de obtenção de ácidos carboxílicos também é conhecido de vocês, né? Oxidação de metilbenzenos. Falamos sobre esse método também na obtenção de aldeídos. Na mesma ordem que está aqui, né? No capítulo de aldeídos, a primeira forma de preparar aldeído é a oxidação de álcool primário e a segunda forma é a oxidação de metilbenzenos. Tá? Então, esses dois métodos são praticamente os mesmos. Tá bom. Qual é a diferença, então, na oxidação de metilbenzenos para virar aldeído e na oxidação de metilbenzenos para virar ácido carboxílico? Simples. Na transformação em aldeídos, né, no outro capítulo, aqui estava escrito CrO3 e anidrido acético. O anidrido acético funcionava como grupo protetor, eu falei para vocês. Tá? Outra coisa, não podia ter água. Anidrido acético e CrO3, sem água. Por quê? Se tiver água, primeiro que a água hidrolisa o anidrido acético. Acabou com a estrutura do anidrido acético. Segundo que a água hidrata o aldeído e o aldeído pode ser oxidado até ácido carboxílico. Tá? Então, lá naquele capítulo, oxidação do metilbenzenos, usamos CrO3 e anidrido acético. Aqui, na obtenção de ácidos carboxílicos, KMNO4 ou K2CR2O7, tanto faz, dissolvidos em água. Então, para formar ácido carboxílico, novamente, o grupo metil vai se oxidar, vai formar o aldeído. Esse aldeído em água é hidratado e é oxidado até ácido carboxílico. Tá? Não tem jeito. Para virar ácido carboxílico, tem que ser em meio aquoso. Se não for meio aquoso, ele não vai até ácido carboxílico. Tá? Então, é até mais simples que a preparação de aldeídos, né? A oxidação de metilbenzenos para fazer aldeídos. Então, eu peguei aqui o paranitrotolueno. Esses exemplos, a maioria, praticamente todos, eu estou tirando do livro, tá? Nesse exemplo, ó, aquilo que eu falei no exemplo anterior. Dicromato de potássio, né, o K2CR2O7, ele funciona muito bem meio ácido. Catálise ácida. Então, isso facilita a reação. Né? Aquecimento, o grupo metil é oxidado até ácido carboxílico. Ele passa por aldeído até chegar em ácido carboxílico. Então, o paranitrotolueno foi oxidado, transformando-se em ácido paranitrobenzoico. Tá? Professor, Oi, quem está falando? é o Gabriel. Oi, En- Gabriel. Então, não poderia usar o CrO3, tipo, mesmo ele diluído em água, porque você não colocou. Poderia. É que aqui, esses são os principais, Gabriel. Mas poderia sim, sem problema nenhum, poderia. Tá? Não tá. Porque tanto o dicromato de potássio, Gabriel, quanto o CrO3, em água e meio ácido, o CrO3 forma ácido crômico. E o K2CR2O7 forma ácido dicrômico, que acaba se hidrolisando formando ácido crômico. Então, seja o CrO3, seja o K2CR2O7, ambos os oxidantes, em meio ácido aquoso, formam ácido crômico, que é o verdadeiro oxidante da reação, é o ácido crômico. Tá? Entendi. Como os dois formam ácido crômico, então se você colocar CrO3 em água, funcionaria. É o mais indicado? Não. Esses dois são oxidantes mais fortes, principalmente o KMNO4. Tá? Tá ok. Eu mesmo já fiz várias oxidações de álcoois usando KMNO4. Desculpa, o CrO3. O CrO3 é um pouco mais brando, tá? Mas é uma oxidação bem limpa. Depois, para você purificar, é fácil de se livrar dos subprodutos do oxidante. Bem tranquilo, funciona muito bem. Sempre meio ácido, né? Esses de cromo sempre meio ácido. E tem mais um exemplo aqui na página 7. Deixa eu só ver qual é a página 7 aqui. E tem mais um exemplo, ó. Então, oxidante que tem cromo,
catalisador é um ácido. Oxidante que tem o manganês, né, o permanganato de potássio, o oxidante tem meio básico, OH-. Tá? Então, isso catalisa, isso acelera a reação. Então, agora eu tenho aqui o ortobromo tolueno, oxidado com permanganato e meio básico sob aquecimento. O grupo metil é oxidado a ácido carboxílico. Então, formando ácido ortobromo benzoico. Tá? Não coloquei CrO3 porque o livro não mencionou nenhum exemplo e eu estou seguindo fielmente os exemplos do livro aí. Mas não significa que não pode. Pode sim. Que inclusive foi uma dúvida. Não sei nem se você foi um que me perguntou agora, mas alguns alunos me perguntaram na questão da oxidação de aldeído ácido carboxílico que tinha na lista de aldeídos, né? Que, se não me engano, lá na lista eu pus CrO3 e nos exercícios, quando eu mostrei a aula, eu não tinha colocado CrO3, certo? E aí alguns alunos me perguntaram, mas lá você não pôs o CrO3, você só pôs o KMNO4 e o K2CR2O7. Aí aqueles que me perguntaram, eu falei, não, mas não tem problema, funciona do mesmo jeito, né? Eu acho que era uma reação semelhante a essas. Aldeído virando ácido carboxílico. Então, esses dois primeiros métodos, vocês já viram 2 vezes, né? Então, hoje a gente está vendo pela 3ª vez. Tudo bem aí nesse segundo método, oxidação de metilbenzenos? E aí agora a gente passa para as últimas 2, que são reações que vocês ainda não conhecem. Né? Principalmente a última é a mais difícil. Essa é relativamente fácil, essa 3. A 4ª é mais difícil. Posso passar para 3? Então, vou seguir. Terceira maneira de preparar ácido carboxílico. Carbonatação de reagente de Grignard. Né? Então, reagente de Grignard você também já ouviu falar algumas vezes. O que é isso aqui, gente? O que é RX mesmo? A letra X representa quem? Halogênio. Quem? Cortou, Gabriel. Não deu para ouvir. Um halogênio. O halogênio. E o que é RX, então? Haleto de alquila. Haleto de alquila. Muito bem. E aí, até então, o haleto de alquila não tem nada a ver com esse nome aí da reação, né? Você tem aqui um haleto de alquila ou, aqui embaixo, haleto de arila. Halogênio ligado no anel aromático. Então, essa reação funciona para qualquer tipo de haleto, de alquila ou de arila. Se você observar, a linha de cima é igual à linha de baixo, tá? Quando nós acrescentamos magnésio metálico em um haleto de alquila ou em haleto de arila, ele forma um... O que é isso aqui, ó? RMGX, ou a RMGX. O que a gente tem agora? Esse magnésio entre o carbono e o halogênio. Como é que é o nome disso? Isso aqui que está no retângulo azul é o? Reagente de Grignard. Reagente de Grignard. Muito bem. Então, mas por que você está mostrando isso? Eu comentei lá atrás com vocês que reagentes de Grignard, eles hidrolisam facilmente, né, com a umidade do ar. Então, eu não posso preparar um reagente de Grignard hoje e deixar na geladeira para usar amanhã. Ele vai decompondo. Ah, mas você não pode comprar pronto? Até pode, mas você vai jogar dinheiro fora. Porque parte desse reagente, conforme ele fica guardado por muito tempo, ele vai hidrolisando. E aí ele perde a sua ação. Então, o ideal é você preparar o seu reagente de Grignard na hora do uso. Tá? Por isso que eu estou mostrando aqui. É só pegar um haleto de alquila, reage com magnésio, dissolvido em éter seco, forma o reagente de Grignard. Tá. Por que a reação chama de carbonatação? Que a gente vai colocar carbono nessa reação. A gente vai introduzir carbono, mediante o uso de gás carbônico, de CO2. Daí vem o nome de carbonatação. Carbonatação de reagente de Grignard. Eu vou reagir o anidro carbônico, que é o CO2, com o reagente de Grignard. Tá? Depois, embaixo, eu vou mostrar o mecanismo. Então, agora eu estou só explicando o que vai se formando. Depois eu vou no mecanismo. Então, quando o reagente de Grignard reage com o CO2, que também é chamado de anidro carbônico, nós temos a formação disso aqui, ó. RC dupla O menos
MgX+. Então, isso que se formou nesse instante é um sal de ácido carboxílico ou carboxilato. Aí você escolhe um dos dois nomes. Falamos sobre carboxilatos e sais de ácidos carboxílicos na nossa última aula. Tá? Então, isso aqui ainda não é um ácido carboxílico, é o sal do ácido carboxílico. Como é que eu faço para transformar o sal do ácido carboxílico em ácido carboxílico? Ao final da reação, você acrescenta um ácido mineral, HCl, ácido sulfúrico, HI, HBr, geralmente mais barato, ou ácido clorídrico ou ácido sulfúrico. Tá? Acrescentando esse H+, né, um ácido, o sal de ácido carboxílico é convertido no ácido carboxílico. Tá? Então, eu peguei aqui um exemplo do livro. Vamos ver o mecanismo. É um mecanismo simples, tá? Duas setinhas aqui no mecanismo. Então, eu tenho aqui um haleto de alquila. O halogênio, nesse caso, está ligado a um carbono terciário, né? E aí, ao reagir com o magnésio metálico, em éter seco, ocorre a formação do reagente de Grignard. Tá? Eu vou explicar o mecanismo, depois eu explico melhor como é que isso é feito na prática, como é que a gente monta essa reação, como é que a gente faz isso, né? Então, fiz o reagente de Grignard, tá aqui. Em seguida, esse reagente de Grignard precisa reagir com gás carbônico, com CO2. Aí você fala assim, caramba, mas deve ser difícil. Eu tenho que pegar um reagente de Grignard que está dissolvido em éter, né? Está em solução, e eu tenho que reagir com um gás. Poxa, como é que a gente faz isso? Daqui a pouquinho eu conto. Tá? Então, vamos lá. Entre magnésio e carbono, quem é mais eletronegativo? O carbono. Então, magnésio é metal. Delta menos no carbono, delta mais no magnésio. Entre magnésio e cloro, quem é mais eletronegativo? O cloro. Delta menos no cloro, delta mais no magnésio. Né? Então, eu tenho delta menos nesse carbono. E aqui no CO2? E no gás carbônico? Quem é mais eletronegativo, carbono ou oxigênio? Oxigênio. Então, eu tenho delta menos nos oxigênios e tenho delta mais no carbono. Então, repara o seguinte, no reagente de Grignard, nós temos um carbono com densidade de carga negativa. No CO2, nós temos um carbono com densidade de carga positiva. Portanto, essa ligação carbono-magnésio, né? Os elétrons estão mais próximos ao carbono, essa ligação será quebrada, e os elétrons que ficam aqui com o carbono, né, o carbono negativo, vai atacar esse carbono delta mais, positivo. Só que quando esse carbono negativo se ligar no carbono positivo, esse carbono positivo não pode ficar com 5 ligações. Uma delas vai ter que se quebrar. E aqui, nesse caso, as ligações são idênticas, né? Dupla O, dupla O. Então, você escolhe uma das duas. Eu escolhi a de baixo. Quebra uma das ligações aqui da dupla e o par de elétrons fica pro oxigênio. Vai ficar O menos quando essa ligação dupla quebrar. Então, seguindo a setinha, a gente vem para cá. Ó. C dupla O menos, e momentaneamente, ligado a esse O menos, fica o contraíon, MgCl+. Tá? Outra coisa que vocês precisam reparar. Quantos carbonos existem aqui nesse sal de ácido carboxílico no total? Então, se você contar, aqui tem 6 carbonos. Se você olhar o reagente de Grignard, tem 5. E o sexto carbono vem do CO2. Então, cuidado. Chega na prova, eu falo assim, prepare o ácido pentanoico. Aí você escolhe fazer por carbonatação de reagente de Grignard. Então, o seu produto no final tem 5 carbonos, ácido pentanoico. Aí tem muita gente que faz o seguinte, escolhe um reagente de Grignard que tem 5 carbonos e reage com o CO2 que tem 1. E aí, do outro lado da seta, escreve o produto que eu pedi com 5. Como é que pode? 5 mais 1 dá 6. Então,
Se o ácido carboxílico que você quer obter tem 5 carbonos, então você lembra, bom, o CO2 já tem um carbono. Então o reagente de Grignard só pode ter outros 4. Não pode ser diferente, né? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? E aí, a parte fácil. Ocorreu a carbonatação, formou o sal, o ácido carboxílico, e aí no final eu acrescento, né, o ácido mineral. Ácido sulfúrico, ácido clorídrico, o que você tiver, o que for mais em conta. Esse oxigênio negativo do sal do ácido carboxílico vai pegar o H+ do ácido mineral, formando o ácido carboxílico em questão. Subproduto da reação. Então, sobrou isso aqui, ó, em vermelho e azul. MgCl, carga positiva. E sobrou também esse Cl com carga negativa. Então, tá aqui, ó. MgCl+, junto com o Cl-, ou você escreve assim, ou se preferir, pode escrever que o subproduto é MgCl2. Tá? Então, é a mesma coisa. Quando o halogênio com carga negativa for igual ao halogênio que está ligado ao magnésio, então você pode escrever assim, MgCl2, MgBr2, tá? Todos juntos. Vou mostrar agora um exemplo com anel aromático. Ó. Então, eu tenho aqui um haleto de alquila ligado no benzeno, né? Reparem que aquela cadeia carbônica ali embaixo, tem 4 carbonos, ela não participa da reação, tá? Ela está lá ligada, mas ela não participa da reação. Então, aqui, se eu tenho bromo ligado no anel aromático, eu falei haleto de alquila, mas não é. É haleto de arila, né? Se o halogênio está ligado no anel aromático, é haleto de arila, tá? Segue o mesmo mecanismo. Acrescenta magnésio, o magnésio é introduzido entre o carbono e o bromo. Então, esse carbono aqui, que está ligado ao magnésio, é um carbono delta-, pelo fato de estar ligado ao magnésio. Então, esse carbono do anel vai atacar o carbono do CO2, que é o carbono delta-. Quebra a ligação dupla, o par de elétrons fica aqui para o oxigênio, tá? Forma o sal do ácido carboxílico, C+O, MgBr+. Final da reação, pega o sal do ácido carboxílico e acrescenta um ácido mineral dissolvido em água. O O- pega o H+, formou o ácido carboxílico. Subproduto, neste caso nós não podemos juntar, né? Porque sobrou MgBr+ e Cl-. Então, como os halogênios são diferentes, não dá para a gente escrever MgCl2, né? Nem MgBr2. Então, eles precisam ficar assim, do jeito que está escrito. Então, olha só, aqui a cadeia carbônica, nada sofreu, né? A cadeia carbônica que tinha aqui embaixo, nada sofreu. A reação é sempre no reagente de Grignard. Ô, professor, Diga. é só uma curiosidade, esse anel aromático, então, é a cadeia principal e, tipo, essas 4 carbonos seriam sec butílico? Isso. Nesse caso, sim. Então, às vezes isso gera dúvidas, Gabriel. Você pode ter uma cadeia carbônica e ter um anel aromático como ramificação, ou você pode ter um anel aromático como cadeia principal e uma cadeia aberta como ramificação. As duas coisas acontecem. É, Neste caso aqui não, né, Gabriel? Aqui não vale. Porque nem halogênio tem preferência em relação à cadeia carbônica. Aqui não vale. Mas se a gente olhar aqui no final, a função ácido carboxílico, que é a função principal, ela está ligada no anel aromático. E só tem um carbono, né? É aquele carbono do grupo funcional. Então, o grupo funcional está ligado no anel aromático. Então, aqui, minha cadeia principal é isso aqui, é o ácido benzoico. E o grupo sec-butil é a ramificação. Sim. Mas há casos onde a cadeia aberta é a principal e o anel aromático é a ramificação. Tá? Pode acontecer dos dois jeitos. entendi. Tá? Agora, qualquer grupo funcional, quando você tem só um carbono, o carbono do grupo funcional, se ele estiver ligado ao anel benzênico, o anel benzênico é a cadeia principal. Se só tiver um carbono, que é o carbono do grupo funcional, é ele que manda na coisa. Tá?
Se tiver um dialeto... Ô, Gabriela, você está perguntando o seguinte, se tiver um dialeto, se pode ocorrer duas vezes essa reação? Formar dois ácidos carboxílicos, é isso? Pode sim. Pode sim. Pode. Tá? Sem problema. Não vi nenhum exemplo de alguém fazendo isso, mas em teoria pode. Não teria nada que impedisse isso. Tá? Estou até pensando aqui, vai formar um carbono negativo de um lado, um carbono negativo do outro. Não há nada que impeça que isso reaja, não. Acho que pode sem problema nenhum. Apesar de eu não ter visto esse exemplo em lugar nenhum, mas não estou imaginando nada que possa impedir. Tá? Então, eu vou fechar aqui um pouquinho, só para contar como é que faz isso. Alguém sugere como é que eu arrumo gás carbônico? Como é que eu faria essa reação se eu preciso de CO2, gás carbônico? Alguém tem alguma ideia para me sugerir como é que eu consigo fazer isso? Essa é bem legal, essa reação. Eu já acompanhei. Oi? Compra cilindro de CO2? O cilindro de CO2 tem uma pressão muito grande, né, Leandra? Você imagina como é que você vai controlar aquela pressão toda do cilindro, né? Não pode ser usando um cilindro. Tem que ser uma coisa assim, bem mais suave. Onde é que eu encontro o CO2? Resultado de uma combustão? Não, Guilherme, não serve. Não serve assim, resultado de uma combustão. Né? Você vai queimar alguma coisa só para gerar gás carbônico, né? Numa combustão você também pode formar CO, né? Junto com fuligem, carbono sólido, então não é muito indicado isso. Onde é que eu arrumo o CO2, pessoal, sem extintor de incêndio? Ninguém sabe? Escapamento do carro, professor? Fumaça? Mas aí é gás também, né, Ricardo? Gás também, né? É gás também, vai chegar no mesmo problema. Professor, para eu entender, então tem que, por exemplo, transformar o gás em líquido, é isso? Não vai conseguir transformar ele em líquido, mas tem um jeito do CO2 ser sólido. Ah. Não sabem qual é o jeito do CO2 sólido? Adicionar água, então, né, professor? Não, ele não dissolve em água. Se você puser em água, ele vai embora, ele borbulha. Gelo seco. Isso, o Guilherme falou aqui, gelo seco. Gelo seco é gás carbônico no estado sólido. É menos não sei quantos graus, tá? Para formar gelo seco. Se eu pegar uma pedra de gelo seco e deixar em cima da mesa, ele não vira líquido. Ele evapora, ele vira gás. Então, ele passa do estado sólido para o gasoso, tá? Então, essa reação de carbonatação, ela é feita com gelo seco, tá? Então, a gente usa gelo seco para resfriar muita coisa em laboratório de química. Então, lá na USP, por exemplo, chegavam quilos e quilos de gelo seco toda segunda e quinta. O problema é que mesmo você tendo um freezer, desses de guardar sorvete, coisa do tipo, o gelo seco é preparado numa temperatura abaixo da temperatura que o freezer alcança. Então, vamos supor que aquele freezer alcance menos 20 graus. O gelo seco é obtido a uma temperatura muito mais baixa. Isso significa que, mesmo num freezer, o gelo seco ele vai evaporando. Claro, é melhor deixar ele no freezer do que em cima da bancada, né, a 25 graus. Então, mesmo no freezer, ele evapora. Tá? Então, mesmo no freezer, ele não dura mais assim do que 2, 3 dias. Ele vai evaporando. Então, essa reação é bem legal. Eu já vi fazendo isso no meu laboratório, nunca precisei fazer. Mas é interessante porque você coloca num balão de reação, você prepara o reagente de Grignard, sempre tampado com um septo de borracha. Ele não pode ter contato com a umidade do ar. Num outro balão, você põe uma pedrinha de gelo seco, desse tamanho. Põe uma pedrinha de gelo seco e fecha com outro septo de borracha. Aí você vai falar, bom, se aquilo está fechado, aquilo vai começar a gerar gás e vai estourar aquela tampa. Aí você pega uma cânula metálica, é como se fosse uma mangueira, só que ela é de aço inox, bem fininha. Pega uma cânula metálica que é furada dos dois lados, espeta no septo de borracha de um balão, espeta no septo de borracha do outro. Aí você vai falar assim, bom,
mas vai ter uma hora que vai igualar as pressões e o gás não vai passar de um lado para o outro, né? Pela cânula, verdade. Aí você pega uma seringa plástica, corta a ponta, né, onde você apoia os dedos, prende uma bexiga de aniversário com elástico e enche aquela seringa com um gás inerte, nitrogênio ou argônio. Eu trabalhava muito com argônio, porque o argônio é seco e o nitrogênio costuma carregar água e a água destrói o reagente Grignard. E aí você espeta, né? Põe uma ponteira metálica, põe uma, como se fosse uma agulha, vai, uma ponteira metálica furadinha, põe na ponta da seringa e enfia aquela seringa que está com um balão na ponta. Se você colocou uma seringa com o balão na ponta, não tem a pressão do argônio? A pressão do argônio vai empurrando todo o gás carbônico para o outro balão que tem o Grignard. E aí aquele gás carbônico fica ali passando um tempão. E aí você só faz um furinho no septo de borracha do outro balão, que é para deixar o excesso de gás carbônico embora. Então o gás carbônico fica passando um tempão ali, e aquilo vai formando um sólido. Por quê? Vai formando sal do ácido carboxílico. Quando você vê que aquilo já está tudo sólido, ou praticamente sólido, é porque a reação deve ter terminado. Aí você acrescenta água e ácido no final. Então é uma reação bem legal, bem interessante de se ver, né, da gente conseguir fazer. Mas assim, precisa de gelo seco, né? E gelo seco é caro. Então lá na USP chegavam quilos de gelo seco 2 vezes por semana, porque aquilo era para um monte de gente usar de. Eu deixei de tomar tantos poucos sanduíches. Porque você marcava sua salvação. Um monte de baboseira que ele não se cansava de pregar. Mais um minutinho a gente já continua. Estou admitindo aqui mais a Roberta. Vamos continuar. Se alguém chegar, já continua com a gente. Vamos voltar a gravar.
Então, antes de compartilhar a tela, né, não sei se me cortou quando eu estava no final da frase, é uma reação simples de se fazer, basta uma pedrinha de gelo seco. Então, só para vocês entenderem, a gente não tem como calcular a quantidade de CO2. Você pode até calcular no papel, né? Ah, preciso de, sei lá, 10 gramas de CO2. Você não tem como medir isso. Então, você vai passar CO2 em excesso pela câmara. Deixa ela um tempão passando, porque o excesso de CO2 não vai fazer mal algum. Ele vai embora, ele evapora, né? Então, aquilo fica passando um tempão e fica agitando a mistura. E aí ele vai carbonatando aos poucos. Então, é uma reação bem bacana de se ver ela acontecendo, né? É bem legal. O que você não pode esquecer, que se o produto pedido tem X carbonos, o reagente Grignard que você vai usar tem X menos 1. Porque você sempre tem que lembrar que o CO2 tem um carbono. Então, eu chego na prova, peço, prepara o ácido pentanoico, tem 5. Tem aluno que começa com 5 no Grignard, mais 1 do CO2 e termina com 5 lá no final. Eu falo, como é que pode? Se tinha 6 antes, como é que pode ter 5 depois? Tá? Então, isso é um dos principais motivos de erro nessa reação especificamente. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta antes da gente continuar? Então tá. Vou compartilhar de novo aqui onde a gente estava. Então, página 7 acabou. Página 8. Mudou para vocês aí a página? Sim. Sim? Então, quarta e última preparação. Eu considero essa preparação a mais difícil, mas só porque ela tem um mecanismo mais longo, né? Não porque ela é muito mais difícil, tá? Vai lá dormir, tchau. Então, é porque ela tem um mecanismo um pouco mais longo. Chama-se hidrólise de nitrilos. Então, o que é um grupo nitrilo? Nitrilo ou nitrila, é a mesma coisa, tá? É o grupo C-tripla-N. Muitas vezes, você vai ver nos livros apenas CN, sem que essa ligação tripla seja mostrada. Tá? É a mesma coisa. CN é a mesma coisa que C-tripla-N. Tá? Então, essa hidrólise de nitrilo, ela pode ser realizada com um nitrilo de cadeia alifática ou com um nitrilo de cadeia aromática. Tanto faz. Tá? O que eu preciso? Bom, se a reação chama hidrólise, eu preciso de água, né? Sempre que for hidrólise, é necessário ter água. Tá? E um catalisador. Esse catalisador vai ser um ácido ou uma base. Ela funciona sob as duas catálises. Tá? O que eu não coloquei aqui na seta, que eu acabei esquecendo, é o aquecimento, tá? Vocês podem complementar. Então, essa hidrólise, ela precisa de aquecimento para acontecer. Tá? Aqui, quando eu escrevo refluxo, já está dizendo que tem aquecimento, né? Então, eu esqueci de pôr aqui o delta, né? O triângulo aqui para mencionar o aquecimento. Final da reação, né? O grupo nitrilo é quebrado, é hidrolisado, formando o ácido carboxílico mais NH3. Então, sem olhar o mecanismo, vamos ver como é simples. O que é a hidrólise dos nitrilos? É a quebra dessas 3 ligações aqui, ó. É a quebra da ligação tripla carbono-nitrogênio. Quem é que vai fazer isso? A água. Claro, tendo a necessidade de ter um catalisador ácido ou básico. Quando eu quebrar essas 3 ligações, o que eu vou ligar nesse nitrogênio? Eu vou colocar 3 hidrogênios. Tá bom. E de onde surgem esses 3 hidrogênios? Daqui, ó. Se você tem 2 moléculas de água, você tem 4 hidrogênios. 3 deles vão entrar aqui, ao M. Tá bom. E no carbono, né? Quebrei essa ligação tripla. E no carbono, o que eu vou ligar? Tem 2 oxigênios aqui nas 2 águas. Então, dupla O em cima, OH embaixo. Então, se você fizer a conta, o balanceamento está feito. Né? 2 oxigênios e 4 hidrogênios. Ácido carboxílico mais NH3. Tá? Olhando assim, sem o mecanismo, é bem simples. Mas esse mecanismo é bem longo. Por que ele é longo?
Porque geralmente, até então, nós estamos vendo mecanismos onde você quebra e forma uma ligação. Ou está formando uma e quebrando outra, ou quebra a dupla e depois ela se forma. Agora, eu vou ter que quebrar 3 ligações carbono-nitrogênio. Então, isso não pode acontecer de uma vez só, né? Numa passagem só, quebra as 3. Então, isso vai acontecer em mais de uma etapa. Por isso que o mecanismo é longo, né? Primeiro quebra tripla, depois quebra dupla e depois quebra simples. Então, você já viu que tem história aí, né? Tem coisa para acontecer. Aqui, pessoal, isso não faz parte da hidrólise dos nitrilos, mas, assim como o livro coloca, eu gosto de colocar, por quê? Porque nitrilo não é um composto muito comum de se encontrar. Tá? Não é o reagente mais simples que existe. Mas um nitrilo pode ser rapidamente, facilmente preparada se você tiver um haleto de alquila. Então, haleto de alquila são reagentes simples, que você consegue comprar diversos tipos de haleto de alquila. Então, se você tiver um haleto de alquila e se você tiver cianeto de sódio, por SN2, né, o cianeto ataca o carbono, sai o bromo, fazendo uma reação simples de SN2, eu consigo obter o nitrilo que eu preciso. Tá? Então, ele é facilmente preparável. Se você conseguir comprar, ótimo. Se você não conseguir comprar o nitrilo, você prepara ele antes, né, do seu uso. Outro detalhe, né? Semelhante ao que eu falei na reação anterior. Repara que esse haleto de alquila aqui, ó, tem 4 carbonos. E o cianeto tem mais um. Então, você está acrescentando um carbono nos outros 4 do haleto de alquila. Portanto, a sua nitrila, ela tem agora 5 carbonos, né? Os 4 do haleto mais um do cianeto. Tá? Então, repararam que aqui eu não fiz a ligação tripla de propósito? Eu só escrevi CN. Então, CN é isso aqui, ó. Né? C tripla N. Então, vamos começar o mecanismo. Então, o mecanismo começa aqui. Né? Isso aqui já não faz parte da hidrólise dos nitrilos. O nitrogênio faz 3 ligações e o nitrogênio tem um par de elétrons que ele não usa. Está aqui em cima. Tá? E aí, eu estou mostrando essa reação por um mecanismo de catálise ácida. Ah, eu poderia fazer essa reação por um mecanismo de catálise básica? Poderia. Seria levemente diferente. Seria um pouquinho diferente, tá? Não é muito. Mas, assim, eu já vi em vários livros, todos eles mostram a catálise ácida, mas nem todos mostram a catálise básica, tá? Então, pode ser dos dois jeitos e os mecanismos não são muito diferentes. São relativamente parecidos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, ácido sulfúrico, que é o catalisador, H+, HSO4-. Aí eu escrevi aqui, ó, ácido sulfúrico 70% e refluxo. Então, refluxo é quando você cozinha essa mistura, né? Quando você faz a reação sob a temperatura de ebulição. Então, isso tudo está quente. Então, refluxo é alta temperatura, temperatura de ebulição. E eu escrevi assim, ó, H2SO4 70%. O que são os outros 30%? Se tem 70 de ácido sulfúrico, o que é o resto? Água? Água. Então, aqui, quando a gente faz o balanceamento, está escrito 2 águas, né? Se eu tenho 30% de água, eu tenho muito mais água do que esses 2 mols que eu preciso, tá? Então, aí, a água, ela funciona até como solvente da reação, misturada com ácido sulfúrico. Ela é solvente e reagente, né? Ela está dissolvendo junto com ácido sulfúrico e ela está participando da reação. Tá? Então, assim, tem muito mais do que esses 2 mols de água que estão escritos aí. Tá? Então, ácido a 70% e refluxo. Isso que é importante. Espera aí que eu me perdi aqui na minha tela. Pronto. Deixa eu voltar para onde eu estava, que me sumiu aqui. Aqui. Voltou aí na página certa para vocês? Sim. Então, vamos lá. O nitrogênio tem aquele par de elétrons que ele não usa e eu coloquei um ácido aqui no meio.
o par de elétrons do nitrogênio, né? O nitrogênio vai ceder um elétron e vai formar uma ligação com H+, né? Elétron tem carga negativa, H+ tem carga positiva, está com falta de um elétron. Como é que vai ficar o hidrogênio que está positivo quando ele ganhar um elétron? Como é que ele vai ficar? Neutro. Neutro. E o nitrogênio que estava neutro e está dando um elétron, como é que ele vai ficar? Positivo, né, professor? Positivo. Está aqui embaixo, né? Ó, a seta vem aqui para baixo, isso aqui, ó. Reparem que agora o nitrogênio está positivo porque ele está fazendo a quarta ligação, né? Ele deu um elétron para formar a quarta ligação. Por isso que ele está positivo. Então é o seguinte, entre carbono e nitrogênio, quem é mais eletronegativo? Carbono ou nitrogênio? O nitrogênio. Nitrogênio. Então nós temos um delta- no nitrogênio e um delta- no carbono. Só que esse delta- que tem aqui nesse carbono, ele não é um carbono positivo o suficiente para a água poder atacá-lo, né? O que eu estou querendo dizer? Eu queria fazer essa reação sem catálise, sem botar o ácido aí, não daria certo. A água não tem força suficiente para atacar esse carbono. Ou esse carbono não é ácido suficiente para ser atacado pela água. E no momento que eu coloquei o ácido aqui, ó, esse nitrogênio ficou positivo, consequentemente, como ele puxa elétrons do carbono, a densidade de carga positiva no carbono ligado ao N positivo aumentou bastante. De modo que, agora, a água consegue atacar esse carbono. Então, alguém poderia me perguntar assim, mas por que a água não atacou o carbono aqui em cima? Para acontecer exatamente isso. Porque o nitrogênio não estava positivo aqui em cima. E aqui embaixo o nitrogênio está positivo. E pelo fato dele puxar elétron do carbono, aumenta a reatividade do carbono. Então, agora, o oxigênio da água tem aqueles dois pares de elétrons que ele não usa, né? Então, o par de elétrons do oxigênio ataca o carbono. Agora, o carbono tem o delta mais necessário aí para ser atacado. Só que no momento que o oxigênio da água fornece um elétron e se liga ao carbono, o carbono não pode fazer 5 ligações. Impossível. Então, uma daquelas 3 ligações, né, que tem a ligação tripla, vai se quebrar, né, eu estou mostrando aqui é de baixo, e quando quebrar essa ligação, quem vai retomar o elétron que havia perdido é o nitrogênio. Ó. Então, quebra essa ligação tripla e o par de elétrons volta para o nitrogênio. Olha na imagem seguinte, olha aqui, ó. C dupla NH. Olha lá, o nitrogênio recuperando o par de elétrons dele. Olha o nitrogênio fazendo 3 ligações de novo. Ficou neutro. Tá, e quem é que ficou positivo agora? O oxigênio. Porque foi o oxigênio que deu um elétron para o carbono, né? Então, agora o oxigênio está fazendo 3 ligações e, consequentemente, é ele que está com carga positiva. Tá? Então, você pode contar, o carbono continua fazendo 4 ligações. O carbono em nenhum momento vai fazer 5 nem 3, né? Então, quem é que fica com ligação a mais, ligação a menos, ou ligação no seu estado normal, é o nitrogênio e o oxigênio aqui, o carbono não. Tá? Agora o nitrogênio voltou a fazer 3, voltou a ter o par de elétrons. Tá? Vamos seguir aí para baixo agora. Antes de eu explicar esse próximo passo, quero dizer para vocês uma coisa. Eu aprendi desse jeito, e eu acho esse jeito mais fácil do que você fazer igual vem no livro. Eu vou explicar a diferença entre o que eu faço para vocês e o que tem no livro. Tá? O livro mostraria o seguinte. Então, agora esse oxigênio está positivo. Ele precisa perder um hidrogênio. Ele precisa perder um desses 2 hidrogênios. O livro faz assim, ele pega essa molécula aqui, põe uma setinha, e em cima da setinha ele põe assim, menos H+. Ele está dizendo que alguém vem aqui e tira esse H+, que pode ser a própria água da reação, tá? Aí vai formar uma molécula neutra, sem carga nenhuma. Aí ele vai fazer outra seta, em cima dessa outra seta ele vai colocar mais H+. Esse H+, que ele está colocando entraria aqui nesse nitrogênio, tá? Que é a base mais forte, é o nitrogênio. Então, isso que eu vou fazer daqui para baixo em uma etapa,
os livros costumam mostrar em duas. Eu estou cometendo algum crime comendo essa etapa? Não, não estou cometendo crime nenhum. Eu estou sendo direto. Eu estou mostrando o que vai acontecer no final de duas etapas, eu estou mostrando em uma só. Então, olha só, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que esse H+, esse oxigênio que está positivo, ele vai ser capturado pelo par de elétrons do nitrogênio neutro. Tá? Então, esse par de elétrons pega esse H+, e aí, saindo esse H+ daqui, o par de elétrons da ligação oxigênio-hidrogênio volta para o oxigênio. Então, a gente vai vir aqui embaixo. Nitrogênio, ligação dupla, com 4 ligações de novo positivo. E isso aqui virou OH neutro. Tá? Então, eu estou dizendo que saiu o hidrogênio ali de baixo, que estava no oxigênio, e ele foi lá para o nitrogênio lá em cima. O que o livro faz? O livro faz, tira H+, fica todo mundo neutro. Coloca H+, aí o nitrogênio fica positivo. Então, em vez de fazer 2 vezes, que o mecanismo ficaria maior ainda, bom, se eu estou tirando o H+, ele não está saindo do oxigênio? Tá. Depois, se eu colocar H+, ele não vai entrar no nitrogênio? Vai. Então, por que eu não posso dizer que esse H+ que está saindo daqui vai entrar lá depois? Eu estou fazendo a coisa direta, em vez de enrolar em 2 etapas. Tá? Ah, mas quem tiraria esse H+? Pode ser a água. E depois, como é que vem o H+ para entrar aqui em cima? A água não tirou H+? A água formou H3O+. Então, o hidrogênio que vai entrar aqui é aquele que está grudado na água, que a água acabou de tirar aqui de baixo. Tá? Eu só estou comendo etapa. E no final das contas é a mesma coisa, porque eu estou dizendo que sai o hidrogênio daqui e vai o hidrogênio aqui para cima. Tá? Só poupa, só facilita as coisas para nós isso. Tá? E aí é a mesma coisa que eu vou mostrar daqui para frente. Tem mais algumas etapas que eu como aqui para facilitar um pouco. Ó, olha o tamanho do mecanismo. É a página inteira. Se eu ainda tivesse que desenhar mais algumas etapas em algumas vezes, não ia nem caber na página. Tá? Que é o que eu coloquei aqui, uma outra observação aqui embaixo. Então, o nitrogênio pegou H+. O nitrogênio agora está com 4 e ligação dupla, e agora o OH está estável. O que os livros fazem? Mostram. Dá para ver que eu fiz pontilhadinha aqui, essa seta vermelha, que eu fiz ela toda pontilhada, que é o caminho que o livro faz, que geraria mais uma etapa, e eu estou pulando essa etapa. Então, assim, ó, asterisco. Pode haver formação de uma amida protonada antes do ataque da segunda água. Então, o livro faz isso, ó. Ele faz esse par de elétrons do oxigênio, atacar o carbono e quebrar a dupla do nitrogênio. E aí, depois que isso acontece, entraria uma segunda molécula de água na brincadeira. Lembrando que eu preciso de pelo menos 2 de água, né? Para fazer a hidrólise completa. Uma só não dá. Então, aqui, em vez de fazer isso que o livro faz, esse oxigênio forma dupla com carbono, quebra dupla com nitrogênio, para depois entrar a segunda molécula. Eu estou mostrando isso aqui, ó. No momento em que o nitrogênio ficou positivo, esse carbono está com a acidez aumentada, vem a segunda molécula de água, ataca o carbono e quebra a dupla. Então, se você quiser facilitar um pouco a coisa, aí no teu caderno, pode tirar essa setinha aqui, ó. Pode rabiscar fora essa setinha aqui que está pontilhada, tá? Isso aqui eu só pus para mostrar o caminho do livro, tá? Rabisca aqui que não vai fazer a menor falta. Então, se o oxigênio atacar esse carbono, o carbono não pode ficar com 5, vai quebrar a ligação dupla carbono-nitrogênio. Bom, então quebrei de tripla para dupla, agora estou quebrando de dupla para simples, tá? Esse OH aqui neutro, eu coloquei ele aqui em cima. Tá? Virei ele lá para cima para não me atrapalhar. E essa água que entrou aqui embaixo é a que está aqui, ó. Novamente, o oxigênio na água deu um elétron, ele ficou positivo. Aqui, quebrou a ligação dupla. Os elétrons da ligação voltaram para o nitrogênio. O nitrogênio voltou a ficar neutro. Tá? Novamente, aqui nesse ponto, vai acontecer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, ó, onde eu estou passando o meu mouse. O nitrogênio voltou a ficar neutro com 3 ligações e o par de elétrons. Ele vai tirar o H+, que está aqui ligado no oxigênio da água. O que o livro faz? Primeiro ele tira o H+, e desenha tudo sem carga. Depois ele coloca o H+, ligado lá no nitrogênio. Eu estou fazendo direto.
Esse nitrogênio pega o H+. Ó, o nitrogênio agora está com 3 hidrogênios e a carga positiva. OH, OH. Então, agora é a parte final da hidrólise. Um dos dois grupos OHs, que tem par de elétron, forma a dupla expulsando NH3, expulsando amônia. Né? Então, agora houve, de fato, a quebra da molécula. Então, quando esse oxigênio aqui de cima forma a dupla, vai ficar isso aqui, C dupla O, H. Como ele usou um elétron para formar a dupla, ele ficou positivo. Esse nitrogênio que saiu, saiu levando os elétrons com ele, ficou neutro, amônia, NH3, par de elétrons. E aí, finalizando o mecanismo, se nós usamos o ácido sulfúrico como catalisador, e lá no início entrou o H+, quem é que sobrou? Sobrou o HSO4-. Então, no final, quem vem tirar esse hidrogênio que está a mais aqui é o HSO4-. Então, o HSO4- tira o hidrogênio daqui, vai formar ácido sulfúrico. E aí o par de elétrons da ligação oxigênio-hidrogênio volta para o oxigênio. Pronto. Ácido carboxílico, né? Molécula neutra, sem carga nenhuma. Subproduto da reação, amônia. Nitrogênio tem par de elétron, é uma base. E o ácido sulfúrico que se regenerou, né? Então está aqui embaixo. NH3, par de elétrons, ácido sulfúrico que é o catalisador, é um ácido. Como o nitrogênio é uma base e a reação é feita em meio ácido, essa amônia que se desprende no final acaba reagindo com ácido, né? Base mais ácido formando sal. NH4+, HSO4-, né? Bisulfato de amônio. Então, isso é só uma questão de pH. Amônia é uma molécula básica, ácido sulfúrico é uma molécula ácida. O ácido acaba reagindo com a base. Tá? Isso é o que menos me importa, pessoal, essa questão aqui desse subproduto, desse sal. Tá? O importante para mim é o produto principal, é isso aqui. Então, eu acho que do que a gente viu até hoje, eu acho que esse é o mecanismo mais comprido que a gente já viu. Já vou ver o chat, tá? Eu vi que chegou pergunta. Mas se você olhar, ó, se você reparar bem, as etapas elas se repetem, né? Nitrogênio pega H+, entra a água. Nitrogênio pega o H+ da água. Entra a segunda água. Nitrogênio pega o H+ da segunda água. Até que forma a dupla e expulsa a amônia. Ele não é um mecanismo que tem muitas mudanças, mas é um mecanismo que tem várias etapas. E olha que eu comi aí pelo menos 3, hein? Para facilitar a vida, eu comi 3. Não é esse ano, não é porque está no modo online, eu sempre mostro assim nas aulas, tá? Eu nunca mostro esse mecanismo completo que o livro mostra, porque eu acho que mais atrapalha do que ajuda a fazer tudo isso. Tá? Deixa eu tentar abrir o chat aqui agora. É um mecanismo longo, né? De novo, eu não acho ele um mecanismo difícil, complexo, né? Porque as etapas, elas meio que se repetem. Mas é um mecanismo longo, né? Então, é assim, gente. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, acho que não. Se você tentar decorar todos os mecanismos, é impossível. Agora, se você aprende os raciocínios, né? O elétron daqui vai ser pego por alguém. Bom, quem é que tem par de elétron para pegar o H+? Então, se você começa a compreender o raciocínio, fica mais fácil. Que nem quando eu dou aula presencial, eu levo minhas folhas, né? E nas minhas folhas tem os nomes das reações e os exemplos, para colocar na lousa, para eu não ter que ficar inventando exemplo toda hora. Mas nas minhas folhas não tem um mecanismo desenhado. Eu não desenho nenhum mecanismo nas folhas. Por quê? Porque eu entendo o mecanismo. Eu aprendi a entender os mecanismos e não a decorar. Então, eu não preciso desenhar o mecanismo na folha. Eu simplesmente ponho quais são os nomes das reações que eu vou falar na aula de hoje. Essa. Quais são os exemplos que eu peguei no livro? Esse. E aí o mecanismo eu faço, eu desenvolvo. Vocês vão perguntar, você sabe todos os mecanismos? Daquilo que eu dou aula, sei. Tem coisa que os livros não têm um mecanismo ainda assim certo. Que ninguém diz, olha, esse mecanismo é assim. Tem coisas que são difíceis de encontrar. Mas de tudo que eu dou aula, eu sei todos os mecanismos. Eu não preciso consultar nenhum. Porque eu decorei? Não, porque eu aprendi o raciocínio. Tá? É fácil aprender esse raciocínio? Obviamente que não. Mas assim, se alguém pensa que vai conseguir decorar todos os mecanismos,
você até pode, se você estudar muito para uma certa prova, que tenha lá 10 mecanismos, pode até ser que você decore os 10. Daqui a 2 semanas você já não sabe metade daqueles 10. Te garanto que você já não vai lembrar mais, se você decorar. Agora, quando você aprende, aí você aprendeu. Aí você já não esquece nunca mais, né? Então, assim, mecanismo é isso. Não adianta que ele ficar decorando os mecanismos. Você não tem como decorar todos os mecanismos para uma prova. Se a prova tiver 15 mecanismos, como você vai decorar 15? Não tem como decorar. Então, tem que entender o processo, né? E isso não é fácil. Isso precisa de muito treino, muito estudo. Tá bom? Alguma pergunta aí nesse último? Antes, deixa eu ver. Ah, tem coisa aqui no chat. Deixa eu ver. Professor. Vai falando aí que eu tô lendo o chat, Gabriel. Vai falando, tá. pode falar. Nada, é que eu queria só que você voltasse lá e que eu não entendi uma. Tá, já volto. Então, Guilherme, quando você fala a reação escrita mais longa, o mecanismo você está falando, eu acho que esse é um dos mecanismos bem longos que eu já vi. Talvez, de tudo isso que eu dei aula, esse seja um dos mais longos, né? Acho que sim. Tá? E tudo isso é treino, gente. Se você só estudar química orgânica no segundo ano, quando chegar no quarto ano, obviamente que você não vai lembrar mais disso. Né? Parou de usar, parou de praticar, vai esquecer. Como eu uso isso todo dia, e como eu aprendi isso há 23 anos, e desde lá eu continuo usando todo dia, então você aprende, você não decora, né? Então é prática, né? Há 23 anos aprendendo e usando isso, né? Então não tem como esquecer uma coisa dessas, né? Na última página, Gabriel? Isso, é nessa página desse mecanismo. Tá. Em que lugar do mecanismo? Embaixo, em cima? Que ponto que a gente estava que você quer voltar? Ai, porcaria de microfone. Foi ali, naquela parte onde você falou que comeu parte. Eu queria entender essa parte aí que você comeu, que eu fiquei curioso. Aqui, por exemplo, né? Isso, que você falou que entra uma outra molécula de água e tira esse hidrogênio, é isso? Aí fica H3O+. Isso. Então, aqui eu estou mostrando da maneira simplificada. Eu estou dizendo que esse H+, ele vai ser capturado por esse nitrogênio, tá? Tudo bem? Sim, tudo bem. É onde ele está e para onde ele vai, que é o que a gente tem aqui embaixo. Como é que o livro mostra isso? A maioria dos livros nem tem mecanismos. O que o livro põe? Ele põe aqui uma seta, que nem essa minha que está para baixo, aí ele escreve assim, menos H+, né? Tirar um H+. Então, na estrutura seguinte que ele desenha, Gabriel, a estrutura não tem esse hidrogênio aqui, e esse oxigênio está neutro, tá? OH. Aí ele faz mais uma seta, aí ele escreve em cima da seta mais H+. Ele vai acrescentar um H+, e não mostra o mecanismo. Aonde que aparece esse H+ entrando? Aqui, ó, no nitrogênio. Tá. O livro não mostra o mecanismo, tá? Só que eu sei, entendi. só que eu consigo deduzir o que está acontecendo. Tá? Quando ele fala menos H+, quem é que está arrancando esse hidrogênio daqui, ó? Quem é a possibilidade de arrancar? É a água. É a única base que eu tenho aqui, é a água. O par de elétrons da água, ele tira esse H+. Então, se a água tirou esse H+, quando você escreveu menos H+, é porque formou H3O+. Certo? Aí, na seta seguinte, você vai escrever mais H+. Quem é, na verdade, que eu estou escrevendo? O H3O+. E aí, esse nitrogênio pega o H do H3O+, e libera a água de novo. Então, a água tira um hidrogênio, formou H3O+. Esse H3O+, devolve o hidrogênio, liberou a água de novo. Entendeu? Entendi. Mas assim, o livro não faz isso desse jeito. O livro põe menos H+, depois mais H+. Né? Então, a maioria dos livros, eles não mostram os mecanismos. Então, eu tenho que olhar o mecanismo, eu tenho que olhar a reação que tem no livro e eu tenho que desenvolver esse mecanismo para mostrar para vocês. Claro, tem livro que mostra, tem livro que não mostra. Tem livro que só faz assim. Quer ver, Gabriel? Falta só fazer isso aqui para terminar o último exemplo. Deixa eu achar a página certa, peraí. Tem livro que só faz isso aqui, ó. Por exemplo, no Morrison tá assim, ó, isso aqui. É a reação completa, desde o começo, sem nada, sem mecanismo algum, ó.
O haleto de alquila reagiu com cianeto, formou a nitrila. Reage com ácido sulfúrico, refluxo a 70%, formou ácido carboxílico e o subproduto. O livro só colocou isso. Cabe a mim determinar, né, entender, compreender o mecanismo. Ah, entendi. Tem livro que mostra o mecanismo, tá, Gabriel? Tem livro que mostra. Só que não mostra com todos os detalhes que nem eu estou fazendo assim. Como eu estou te falando, tem livro que escreve assim, ó. Seria mais ou menos como está o meu, Gabriel, sem nenhuma seta vermelha, tá? Tira todas as setas vermelhas que eu fiz, tá? Então ele põe assim, nitrila mais ácido sulfúrico, fica positivo. Mas sem pôr a seta. Nossa, sem mostrar as setinhas. aí fica difícil. Mas é isso que a maioria dos livros faz. Não são todos. A maioria dos livros faz, mostra o caminho. Mostra a sequência. Coloquei isso, formou aquilo. Coloquei isso, formou aquilo. Sem mostrar o caminho, a seta. Entendeu? Então, essas setas todas, que nem eu faço tudo em vermelho aqui, ó, você não vai achar em quase nenhum livro. O Solomons é um dos poucos que mostra assim. O Morrison não mostra nada quase desse jeito. É 1%, 2% do Morrison, é uma ou outra reação que ele faz essas setas assim. Geralmente as mais complicadas, para explicar o caminho. Essa mesma, que é um mecanismo comprido, ele não faz. Ele não mostra mecanismo algum. Tá? Então, é isso que a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo. Bom, se o livro não está mostrando, mas se o H entrou aqui, qual é o único jeito disso ter acontecido? O par de elétrons do nitrogênio formou a ligação com H+. Então, você vai desenvolvendo o que acontece mediante aquelas etapas que o livro está mostrando. Né? Mais uma vez, isso requer muito estudo e muito treino. Tá? E aí, aqui realmente termina, é mais um exemplo, né, sem mecanismo, exatamente essa reação, hidrólise de nitrila. Tá? Então, terminamos aqui as preparações de ácidos carboxílicos, né? Reações eu começo na terça-feira e vamos ver, se der tempo de acabar terça, acaba, não vou correr, se não der, vou precisar de um pouquinho de tempo só na aula de quinta. Vai faltar pouco tempo para terminar a matéria na quinta. Tá? Su, o senhor vai falar sobre a pesquisa? Vou perguntar só se alguém tem mais alguma pergunta em relação à teoria, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então tá. Então eu vou rapidamente fechar isso aqui que está em PowerPoint, em PDF, quer dizer. Vou fechar para não me atrapalhar e vou abrir aqui rapidinho, tá? O roteiro de aula. Vai cair daqui a uns 4 minutos, a gente volta de novo se precisar, não tem problema nenhum. Estou abrindo aqui. É a prática 5, né? Acho que sim, professor. Obtenção do cloreto térquico-butila a partir do álcool térquico-butila. Isso. Tô abrindo aqui, tá? Tô abrindo o roteiro. Tá? E deixa eu abrir também, para não esquecer de falar nada, do que está escrito lá no material didático. A gente já vê isso juntos. Então, pronto. Consegui abrir tudo. Vamos lá. Aqui. Primeiro está aqui, ó. Item 2. Obtenção do cloreto de térquico-butila. 2 pontos. Pesquisar sobre a reação de conversão de álcoois em haleto de alquila. Vocês ouviram falar dessa reação no capítulo de haletos de alquila, que ainda era aula presencial, e no capítulo de álcoois. Tá? Já falamos disso 2 vezes. Isso foi falado em reações dos álcoois e em preparações dos haletos de alquila. Então, pesquisar sobre a reação de conversão de álcoois em haletos de alquila, mediante a utilização de ácidos, conforme o roteiro da aula. Daqui a pouco eu já ponho o roteiro. Além deste método, colocar também outros métodos de preparação deste haleto de alquila. E aí depois eu até mandei um áudio para vocês, não sei se vocês se lembram, eu comentei o seguinte, deixa eu colocar o roteiro. Então a reação está aqui, é um álcool terciário, formando um haleto de alquila terciário
mediante a utilização de ácidos, haletos de hidrogênio, HX. Tá? Como vocês já viram, vocês já têm isso no material de vocês, essa reação acontece por um mecanismo SN1. Então, por favor, não esqueçam de colocar os mecanismos, né? Vocês sabem que tem que apresentar os mecanismos. Tá? Ótimo. Isso é fácil, moleza, você tenha isso aí com você. Aí eu falei assim, pesquisar outros métodos de obtenção deste haleto de alquila. Para este especificamente, pelo fato dele ser um haleto de alquila terciário, vai ser difícil vocês acharem outro método. Pois é, eu não achei nem A partir de álcoois, né? Então, deixa eu só complementar, Gabriel. A partir de álcoois. Se não fosse a partir de álcoois, seria fácil, certo? Por quê? Porque qual seria o outro método para obter um haleto de alquila sem ser usando álcool? Usando PX3, PBr3, nesse caso PCl3. Porém, o uso de PX3, né, PCl3, ele funciona para álcoois primários e secundários. Então, não serviria para este exemplo, porque ele é um álcool terciário e vai formar um haleto terciário. O PX3 serve para álcool primário, formando haleto primário, ou álcool secundário, formando haleto secundário. Tá? Não tem como. Então, o que vocês podem colocar na pesquisa? Vai colocar esse mecanismo aqui, tá? Vai explicar bonitinho que ele é um mecanismo SN1, vai fazer o mecanismo lá no relatório. E aí, já que não dá para fazer esse haleto de alquila a partir de álcoois usando o PX3, você simplesmente comenta isso lá embaixo. O uso de PX3 é específico para álcoois primários e secundários. Se você quiser colocar um exemplo, pode colocar, sem problema nenhum. Ou seja, essa pesquisa, pessoal, ela é muito mais simples do que a outra pesquisa que eu pedi para vocês fazerem. A outra pesquisa tinha bem mais coisa para procurar. Gente, vai cair, a gente vai precisar voltar mais uma vez para finalizar isso que a gente está conversando, tá? Senão eu vou estar falando, vai cair de novo, que nem aconteceu na primeira parte, tá? Vai cair já já. Deixa eu explicar. Eu comentei isso com a Priscila. Depois que eu saio, tá? Bom, vamos lá? Gravar aqui o finalzinho. Então, essa pesquisa, ela é muito mais simples do que a outra que eu pedi para vocês fazerem. Tem pouca coisa para pesquisar aí, né? A outra pesquisa teve gente que mandou 10, 11 páginas. Essa pesquisa vai dar 2, 3 páginas. É coisa bem simples, tá? Tudo bem quanto à pesquisa? Professor, Oi.
Então, praticamente o senhor quer que demonstre o mecanismo daquela reação. Não tem, então, outro método de obtenção. Aí a gente explica o porquê que não tem. Isso, que é o PX3. E aí, professor, sobre o mecanismo SN1, o senhor quer só que demonstre ou o senhor quer que explique o que é o mecanismo SN1? Não, eu quero que demonstre o mecanismo. Faça o mecanismo com as setinhas, que nem eu faço. Tá? Então, assim, não é que não tem outro jeito de obter aquele aleto de alquila, tá? Tem, mas não a partir de álcoois, tá? Se eu usasse, por exemplo, um alceno, daria certo. Se eu fizesse, deixa eu ver o que mais que eu poderia fazer. Alceno, álcool, PX3 não dá. Que mais? Adição a dupla, já falei. É basicamente alceno e álcool que a gente usa para fazer isso. Né? Adição de HX em alceno, adição de ácidos em álcoois, tá? Então, a partir de álcoois, vai ser só por SN1 mesmo, não vai ter outro jeito de fazer. Tá? O PX, se fosse secundário ou primário, teria, mas como é terciário, não tem. Tá, mas aí, professor, demonstra a partir de alcenos? Não, o senhor só quer Não, porque eu falei que era a partir de álcoois lá no texto, né? Como eu falei a partir de outros álcoois, aí já começa a... Se você quiser pôr, não tem problema nenhum, mas não tem necessidade. Porque aí a gente já está falando em outras formas de preparação que não são a partir de álcoois, né? São a partir de outros reagentes. Entendi. Obrigada, professor. Tá? De nada. Então, olha só, como é que está nosso cronograma? Semana que vem é a nossa última semana de aula, depois a gente para as provas, certo? Então, vamos lá. Hoje é dia 10. Até dia 17, vocês têm que me mandar essa pesquisa. Próxima quinta. Tá? O que vocês já podem fazendo agora? Como eu já terminei com vocês todas as preparações de ácidos carboxílicos, fazer nessa semana ainda. Que até então não era possível você fazer nada, já faça todas as preparações. Vai adiantando isso. Pega o TP1, que tem questões de aldeídos e cetonas e tem questões de ácidos carboxílicos. Então, o TP1, você pode fazer todas as questões de aldeídos e cetonas, que nós já terminamos, e as questões que envolvem preparações de ácidos carboxílicos. Com a aula que eu der na terça-feira, vamos supor que eu acabe na terça, aí você faz o que está faltando, né? Que são os exercícios referentes a reações dos ácidos carboxílicos. Então, novamente, essa pesquisa é para o dia 17, próxima quinta. O TP1, se não me falha a memória, é para o dia 22, não é isso? Deixa eu ver aqui que eu tenho aqui aberto. O TP1 é para o dia... Putz, não está escrito aqui, está escrito no outro... Não, está aqui, dia 22, está aqui em cima. Então, o TP é para o dia 22, é sem ser terça-feira que vem a outra. A pesquisa é para a próxima quinta, dia 17. E a lista de ácidos carboxílicos, a lista completa, que já dá para você fazer metade, é uma semana após eu terminar a matéria. Então, se eu terminar a matéria na terça, você tem que entregar essa lista também no dia 22, na terça-feira seguinte. Tá? Então, não está faltando muita coisa para a gente terminar o conteúdo, já dá para vocês adiantarem uma boa parte do serviço, hein? Com a aula da próxima terça vai faltar poucos exercícios para você poder finalizar tudo. Não vão me deixar para a última hora, hein? Por favor, certo? Então, por hoje era isso. Terça-feira nos vemos novamente. Ah, última vez que eu já ia esquecendo. O Gabriel está aí ainda? Não, já foi embora. Não, tô aqui sim. Está aqui ainda? Pessoal, aquele questionário que eu pedi para vocês responderem, sim ou não, a respeito de quem quer ter aula prática depois da P1, a partir da primeira semana de outubro, eu vou recolher essa pesquisa com o Gabriel na próxima quinta, tá? Então, na próxima quinta, eu vou pedir para que ele me devolva a pesquisa
Então, por favor, quem não respondeu, quem não decidiu, até quinta-feira passar isso para o Gabriel. Que aí eu vou recolher para na sexta-feira compilar tudo, fazer a contagem, passar isso para o Valber para a gente organizar isso tudo para a aula prática. Tá bom? E quem não responder, a gente vai contar como não, né? Quem não responder, não põe nada, Gabriel, deixa em branco. É não. Eu vou contar como um não. Mas aí não põe nada. Se não responder, eu deixo em branco. Ok, vou só reavisar lá nos grupos, mas acho que o povo já tá tudo ciente. Todo mundo já ouviu, você já falou, eu já falei. Então, quem não quer responder, não tem problema, não precisa ter vergonha. É que não quer ir. Se quisesse, teria respondido sim. Tá bom? Então, no horário, 10h30, o sinal vai tocar. Uma boa noite a todos, um bom final de semana, obrigado pela presença, e nós nos vemos, então, na próxima terça, às 7 da noite. Tá bom? Tchau, pessoal, um abraço a todos.